Bom dia a todos, a semana arranca com mais um tema do dia aqui na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Humberto Ferreira, jornalista 00, e hoje vamos olhar para a conquista do PSG na final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal, uma conquista que foi apenas decidida nas grandes penalidades. Humberto, bom dia. Bom dia, Diogo. A armada lusa de França sorriu, vamos começar por aí. Ganhou com justiça este PSG de Luís Henrique? Eu acho que o PSG ganha com justiça, mas há aqui, claro, uma nota muito meritória para o Arsenal, que termina a Liga dos Campeões sem qualquer derrota. Tecnicamente, a eliminação e a vitória nas grandes penalidades faz com que o vencido não tenha uma derrota de forma taxativa, mas nesta final a equipa do Paris Saint-Germain teve um jogo muito competente, teve um jogo muito autoritário, teve um jogo à Paris Saint-Germain, o que não deixa de ser bastante curioso contra duas equipas, ou frente a frente duas equipas que privilegiam muito a posse de bola, um futebol ofensivo, um futebol até pressionante mediante os adversários, utilizando aqui quase este paralelismo. Deu um bocadinho a entender a equipa de Mikel Arteta e do Arsenal que aprendeu demasiado na meia-final com o Atlético de Madrid, porque foi um Arsenal em determinada altura a jogar a Simeone, a jogar a Atlético de Madrid, marcou cedo, ficou muito remetido à sua linha defensiva, já era previsível que isso pudesse acontecer. Curiosamente, é um Arsenal que nestes jogos grandes, pelo menos nesta parte final da temporada, demonstrou muitas debilidades nesse capítulo defensivo, apesar de revelar muita consistência a defender. A verdade é que não teve uma segurança defensiva acima da média, porque houve bastantes remates enquadrados, a equipa do Paris Saint-Germain feriu muito a equipa do Arsenal, poderia perfeitamente ter chegado ao empate ainda na primeira parte. Eu diria que o pior que poderia ter acontecido ao Arsenal era marcar cedo, da forma como marcou, porque arrastou o seu jogo para o bloco de baixo muito cedo, e a equipa do Paris Saint-Germain, no fundo, foi imprimindo o seu estilo de rolo compressor a 20 metros da área e da baliza de David Raya, 30 metros da baliza de David Raya. E, de facto, o golo foi uma questão de tempo até aconteceu de grande penalidade, mas é uma equipa do Paris Saint-Germain que, se tivesse ganho nos 90 minutos, não teria ficado mal essa vitória. Agora, bem distante, e aqui demonstra também, é bem demonstrativo da qualidade dos dois futebols, depois de ter ganho 5-0 à equipa do Inter de Milão no ano passado. Esta vitória pelas grandes penalidades, eu diria que é mais uma final de Champions, apesar de já não termos uma final de Champions a ser discutida nas grandes penalidades há quase 20 anos, ou há mais de 20 anos, a última vez tinha sido no Bayern de Munique-Valência, aconteceu agora, mas a verdade é que foi um grande jogo de futebol, foi uma boa partida de futebol, e acho que Paris Saint-Germain ganha com enorme justiça. Um grande jogo de futebol que teve duas partes distintas, muitos apontaram que o Vitinha mudou da primeira para a segunda parte, assumiu mais bola, e eu queria te perguntar, não sei se vais por esse caminho, mas queria te perguntar qual é que foi a chave desta vitória do PSG. Eu diria que esse motor, e até já utilizei esta expressão de Luís Freitas Lobo, quase eternizada por Luís Freitas Lobo, que é a casa das máquinas do Paris Saint-Germain, foi, eu diria, bastante... foi o dinamite deste jogo, porque quer Vitinha, quer João Neves, esta parelha tornou o jogo do Paris Saint-Germain muito mais fácil. Libertou os homens da frente, fez com que Kvaratskhelia pudesse ter outro tipo de jogo, o Dembélé também, e ficaram muito confortáveis com o papel que os dois portugueses acabaram por evidenciar na segunda parte. O Vitinha é nomeado o melhor jogador em campo, e consegue-se perceber perfeitamente isso. A forma como depois é obrigado Luís Henrique a substituí-lo, porque Vitinha nem sequer conseguia quase andar, tinha as pernas com enormes câimbras e já muito a latejar, porque de facto ele tinha corrido muito. Estamos a falar de um jogador que, por exemplo, o nível estatístico dele nesta final da Liga dos Campeões ele fez 141 passes certos em 150 tentados, portanto, e não são passes pequeninos, não, são passes arriscados, são passes de ruptura, são passes de leitura, são passes de virar criar algo diferente. Exatamente, e isso é de facto colocar o jogo num outro nível. E para a segunda parte isso foi muito mais evidente, percebendo perfeitamente Luís Henrique ao tempo de intervalo, a forma como a equipa do Arsenal estava a defender, a dar muito espaço, e procurou bem a fragilidade que era Mosquera, que é o jogador menos rotinado para este tipo de jogos, e ficou aqui bastante patente
principalmente depois na segunda parte, como tu estavas a fazer referência, a forma como a equipa do Paris Saint-Germain virou o jogo completamente. Se durante a primeira parte conseguiu ter muito mais bola, ser muito mais perigosa, não conseguiu penetrar nas áreas de perigo da equipa do Arsenal. E na segunda parte o jogo muda completamente com esse cariz um bocadinho mais disruptivo do arriscar. Eu diria que a equipa do Paris Saint-Germain tentou fazer com calma na primeira parte, tentou ser feliz na segunda e acabou por ter essa felicidade, mesmo que tenha sido o gol de grande penalidade, mereceu bastante chegar a esse gol e mereceu depois também fazer de outra forma. Eu diria que foi a equipa que mais mostrou que quis ganhar e esse, para mim, é o ponto-chave na vitória do Paris Saint-Germain. Foi uma equipa muito reativa e o Arsenal foi muito passivo. Para uma equipa que é campeã inglesa, que respirava confiança com esse título, que a certa altura poderia ter fugido, não fugiu. Eu diria, pareceu-me a determinada altura que a equipa de Mikel Arteta achava que ia ser uma espécie de favas contadas e a consistência defensiva ia ser essencial para conseguir ganhar depois de ter marcado cedo. Eu acho que para um jogo deste nível é algo muito pouco que poderia ter feito a equipa do Arsenal e pecou por isso. Conseguiu levar o jogo até às grandes penalidades. Eu diria que a sorte divina acabou por proteger a audácia. Há aqui uma expressão de a sorte protege os audazes, mas eu acho que ainda protege mais os audazes que são capazes. E a equipa do Paris Saint-Germain mostrou muito mais capacidade. E não se deixou ferir pela capacidade em bolas paradas do Arsenal, também não esteve ao melhor nível neste parâmetro. Aqui havia eu diria que duas masterclasses, porque se de um lado temos a masterclass do Arsenal, que trabalha muito bem as bolas paradas, é preciso não esquecer que do lado de Luís Enrique e da equipa do Paris Saint-Germain, essa escola está mais que feita. Há muitos anos, os tempos de Barcelona, Rafael Polo, o seu adjunto, trabalha todas as componentes do jogo também de uma forma muito analítica e é aqui gato com gato, cão com cão, se quisermos, e era uma guerra muito igual. Portanto, não achava que fosse no capítulo das bolas paradas que o Arsenal pudesse surpreender a equipa do Paris Saint-Germain. Humberto, vamos avançar para a terceira pergunta deste tema do dia, que prende-se com a conquista do PSG ter 4 elementos portugueses. Falámos de Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves e também Nuno Mendes, que já tem um palmarés em tenra idade espantoso. Eu diria todos eles, não é? Sim, todos eles, sem exceção, claramente. Pergunto-te então qual é que foi o destaque que estes 4 portugueses tiveram na partida. Já falámos de Vitinha, mas sim, certamente... foi enorme, foi um destaque enorme. Já falamos também do João Neves. Eu diria que é literalmente aqui uma dinastia portuguesa, em algo, num clube muito familiar para os portugueses. Basta recordar Pauleta e toda a sua expressão no Paris Saint-Germain, mas se quisermos nomes menos emblemáticos como o Hugo Leal, mas eu diria também quase que a diáspora portuguesa muito patente em Paris, e aqui os 4 jogadores estiveram em grande destaque. Nuno Mendes faz um jogo, eu diria, que acaba por ser um bocadinho mordaz, porque ele é muito eficaz, mas depois tem o infortúnio de desperdiçar uma grande penalidade. Eu diria que vai ser a última que ele vai desperdiçar este ano. Se houver Mundial, acho que vai ser um jogador que vai ser muito talhado para aquele momento. Não tivemos Vitinha porque saiu lesionado, o Gonçalo Ramos conseguiu bater com grande eficácia. Qualquer português que entrou em campo, ou qualquer um deles que esteve em campo, acabou por conseguir transpor toda a ideia do treinador para o jogo. E essa é a melhor expressão que podemos dar ao papel dos portugueses. Luís Enrique teve uma expressão muito, eu diria, importante na análise ao jogo. Ele diz que a sua equipa ganhou pela mensagem dele ter partilhado com os jogadores, que é divirtam-se. E olhando para o que os portugueses fizeram no jogo, corporiza muito esta ideia. Porque são jogadores que parece que fazem as coisas simples. Esta ligação que se nota bastante entre todo o grupo do Paris Saint-Germain é muito aglutinada, perdoem-nos aqui a modéstia, por aqueles 2 homens no meio campo que trazem uma alegria a toda a gente, atrás, à frente, e o jogo de Portugal trouxe efetivamente uma melhor leitura, uma maior fluidez com o trabalho aqui dos portugueses em grande destaque. Humberto, para fechar este tema do dia, lanço-te uma pergunta um bocadinho arrojada, quiçá,
porque tivemos domínio inglês na Conference, na Liga Europa, com Crystal Palace e Aston Villa, respectivamente, mas não na Liga dos Campeões. Pergunto-te se este, então, representa um quebrar deste domínio inglês. Eu, mais do que quebrar um domínio inglês, eu acho que esta vitória do Paris Saint-Germain é uma demonstração quase da Europa a dizer que a Premier League não joga sozinho e os clubes da Premier League não jogam sozinhos. O que o Paris Saint-Germain fez ao longo destes 2 anos foi demonstrar isso mesmo, foi revelar que, apesar de ter dinheiro para conseguir ter uma excelente equipa, é preciso depois conseguir ter uma excelente equipa. E ao longo destes 2 anos o Paris Saint-Germain, e se quisermos o Bayern de Munique também, o Barcelona mais do que até o Real Madrid nos últimos anos, o próprio Atlético de Madrid, estão a conseguir demonstrar às equipas inglesas que isto não é um passeio para a NBA de futebol, como muita gente já disse. E, portanto, a equipa do Paris Saint-Germain tem conseguido ser uma espécie de baluarte e de grito de Ipiranga do resto da Europa, para aqui há alguma falta de humildade que por vezes possa surgir da Premier League, de que conseguem ter os melhores jogadores, conseguem ter o melhor futebol e conseguem ganhar todos os títulos. E efetivamente a equipa do Paris Saint-Germain demonstrou ser melhor equipa, demonstrou conseguir praticar melhor futebol e dominar muitas das equipas inglesas que lhe apareceram pela frente. Recordo que foi um campeão da Europa que perdeu em Alvalade, com um grande jogo do Sporting, e é uma equipa que consegue apresentar-se em grande nível nos momentos em que é necessário apresentar-se em grande nível. Houve momentos no campeonato francês que mostrou algumas debilidades, teve até algumas dificuldades e não foi o passeio que muita gente achava que podia ser na Liga 1, mas chegou ao momento da decisão e apresentou-se sempre muito bem em todos os momentos da decisão. E esta final da Liga dos Campeões é uma nota clara do trabalho de autor de Luís Henrique, passa a ser um treinador com 3 Champions, está a 2 de Carlo Ancelotti. Os portugueses, aqui no jeito de balanço, igualam outros jogadores portugueses que já tinham conquistado 2 Ligas dos Campeões, não só alguns do Benfica nos anos 60, como Ronaldo e Paulo Sousa, por exemplo. É um trabalho, efetivamente, de autor, que a equipa do Paris Saint-Germain começa a tirar frutos, depois de mais de uma década de grandes investimentos. Investiu na pessoa certa, que foi Luís Henrique, há uns anos. Há um documentário espetacular na Netflix sobre Luís Henrique e quase profetiza o que estamos a ver agora, este domínio europeu francês com 2 títulos consecutivos. Era algo que não acontecia há 9 anos, uma equipa ganhar 2 títulos consecutivos seguidos, europeus seguidos, e é uma equipa francesa, o que também traz um bocadinho para o futebol britânico, o futebol latino, que muitas das vezes pensa-se que, ou menospreza-se o futebol francês. A equipa do Paris Saint-Germain, se não tivesse muita competitividade interna, não conseguia chegar a este nível e conseguir bater-se da forma como bateu-se contra o Arsenal. Portanto, é um toque de mestre que a equipa do Paris Saint-Germain demonstra à Europa com esta conquista do 2º título consecutivo da Champions League. Este foi o tema do dia desta segunda-feira. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que nos assistiram. Esta segunda-feira há mais um episódio do Mercado Flash, dedicado às novidades mais fresquinhas sobre o mercado de transferências. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.